Olá, queridos, graça e a paz. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais esse vídeo e vamos tratar hoje sobre um assunto bem interessante, sobre os sinais do fim dos tempos, e nós vamos aqui falar de algo bem interessante e pouco abordado aí nesse meio escatológico, né? Eu digo isso porque eu já estudo escatologia há muito tempo. Eu já disse isso algumas vezes aqui, em outro canal que eu tenho, inclusive. E pouco eu ouço falar sobre os sinais que também devem acontecer nos céus. A gente vê falar muito sobre os sinais na terra, sobre o anticristo, sobre os reinos que estão se movendo, tal, etc. Mas a gente vê muito pouco falar sobre os sinais do céu. E é aí que vem a grande questão. Será que não está nada acontecendo no céu para que nós, como igreja, venha estar também atentos, assim como nós ficamos quando nós vivemos, né, os sinais na terra? Então, por isso que eu trouxe algumas passagens bíblicas para falar sobre esse assunto. O primeiro texto que eu quero ler é em Isaías, capítulo 24. Esse capítulo ele fala de uma predição de um castigo para Israel, né? Então, é algo histórico, muita coisa que já aconteceu, e isso é muito importante a gente também ressaltar, ok? Porém, nas profecias dos santos homens de Deus do Antigo Testamento, nós podemos ver alguns elementos também escatológicos. Tanto é que no Novo Testamento o mesmo tema é, mais uma vez, abordado, dando o entender que muitos elementos dessa profecia ainda não se cumpriram. Por exemplo, no capítulo 24 de Isaías, como eu falei, no versículo 18 em diante, vamos ler do 16, o profeta fala o seguinte aqui, ó: dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Mas eu disse, emagreço, emagreço, ai de mim. Os pérfidos têm tratado perfidamente. Sim, os pérfidos têm tratado perfidamente. O verso 17. O temor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. 18. E será que aquele que fugir da voz do temor cairá na cova, e o que subir da cova o laço prenderá? Porque as janelas do alto estão abertas, e os fundamentos da terra tremem. De todo está quebrantada a terra, de todo está rompida a terra, e de todo é movida a terra. De todo cambaleará a terra como o ébrio, e será movida e removida como a choça de noite. E a sua transgressão se moverá sobre ela, e cairá e nunca mais se levantará. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas e os reis da terra sobre a terra, e serão juntados como presos numa masmorra, e serão encerrados no cárcere, e outra vez serão castigados, depois de muitos dias. Verso 23, e último. E a lua se envergonhará, e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém, e perante os seus anciãos gloriosamente. Queridos, esse texto ele é claríssimo. Ele está falando de sinais que acontecerão futuramente. Claro que quando você olha a história, sempre aconteceram eclipses, sempre aconteceram terremotos, sempre aconteceram, é verdade. Mas a Bíblia, quando fala no fim dos tempos, esses sinais eles são citados, e quando nós lemos, você vê que eles são muito fortes. Tanto é que todos os profetas, praticamente todos eles, eles falam desses sinais. Vamos para um outro texto aqui. Gente, esses sinais eles são falados também em Joel 2, Joel capítulo 2. Inclusive, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, que ele fala também sobre os últimos dias.
talvez é um texto muito conhecido por quem é pentecostal, né? Você vai lembrar muito dele. Fala aqui no versículo 28 em diante, do capítulo 2 de Joel. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu, e na terra sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mais uma vez aqui sobre os últimos dias, ele faz uma alusão não só a um grande avivamento na terra, mas também a grandes sinais no céu. Olha só, grandes sinais no céu, sinais no sol e na lua, e grandes prodígios. Por isso que nós temos que dar atenção àquilo que está acontecendo também no céu ou no espaço. No capítulo 3, no versículo 14 e 15, mais uma vez, ele fala o seguinte, ó, multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Muitos fazem, inclusive, uma alusão aqui ao Armagedon, né? Verso 15, o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. Mais uma vez, quando está falando de guerras no fim dos tempos, ele, juntamente aos sinais na terra, está falando de sinais no céu. Algo muito grande irá causar esses sinais. E agora em Lucas, o próprio Senhor Jesus, ele falando sobre o fim dos tempos, em Lucas 21, versículo 10, ele fala o seguinte, ó, então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Olha só, e haverá em vários lugares terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Olha só, no verso 10. Mais uma vez, e aqui é o próprio Senhor Jesus que está falando. E no verso 25 em diante, o Senhor ainda continua falando. Ó, e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade, bramando o mar e as ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E o verso 27, logo em seguida, esses sinais, ó. E então verão viu o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Então, bem antes da vinda do próprio Senhor Jesus, ele está falando que haverá grandes sinais no sol, na lua e nas estrelas, ao ponto de que isso causará grandes ondas no mar aqui na terra. Então, algo muito grande virá do céu que abalará a terra. Grandes terremotos, grandes cataclismas, ondas gigantes, onde o próprio sol e a lua serão influenciados por essa força gigantesca. E logo depois desses sinais, o próprio Senhor Jesus virá. Mas vamos ver também o que falou São Pedro na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 7, ele fala o seguinte: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Verso 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Gente, isso daqui é forte. No qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Quando eu li esse texto aqui no grego, quando ele fala aqui o seguinte, ó, os céus, né, passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, ou seja, se derreterão realmente. Ele está falando aqui de elementos no céu, no espaço. Não sei se planetas, estrelas, cometas, ou seja, o
próprio Pedro está falando aqui que sinais no céu serão fortíssimos e que poderão ser vistos e sentidos aqui na terra. E o verso 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mais uma vez aqui está falando que um grande sinal virá dos céus. Por isso que nós, como igreja, temos que estar atentos. E para fechar essa pequena palavra aqui, em Apocalipse capítulo 6, eu não vou ler todo o capítulo, isso vai ficar para um outro vídeo, mas no capítulo 6, no sexto selo, olha só o que é que diz aqui, ó. E havendo, no versículo 12, e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalado por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Mais uma vez, algo vindo do céu, um grande juízo de Deus vindo do céu, abalará, mudará completamente toda a terra aqui embaixo, queridos. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Eu tenho certeza, querido, de que esse texto está fazendo uma menção de bunkers. Os bunkers foram feitos exatamente para a elite global, porque eles sabem o que está prestes a acontecer. Só que a Bíblia já está falando disso há muito tempo, deles mesmos saberem e se prepararem. O verso 16. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, queridos, mais uma vez, lá na frente, no mesmo livro, ele vai falar sobre esses mesmos sinais, lá nas taças e nas trombetas também. Está falando do mesmo episódio, desse do versículo 12 e 13 do capítulo 6 de Apocalipse. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, queridos. Muitos cientistas estão cravando aí que um grande corpo celeste está se aproximando da Terra. Aliás, ele já adentrou o nosso sistema solar. Ele vem de um outro sistema solar. Okay? O nosso Sol ele tem um Sol gêmeo, porque todos os corpos celestes que são grandes, eles têm um outro corpo perto dele, que também orbita perto dele. Assim como todo o Sol, que no caso o nosso Sol ele é uma estrela, ele tem uma estrela gêmea. Então, o nosso Sol também não é diferente, ele tem também uma estrela gêmea. E essa estrela gêmea, ela não brilha porque ele é um Sol falido, é um Sol morto. Só que mesmo assim, ela contém os seus planetas. Ou seja, tem o seu próprio sistema solar. E de tempos em tempos, esse sistema solar ele se aproxima do nosso. Porque, queridos, o universo ele está em constante movimento. Ele não é parado, ele se movimenta. As galáxias, elas se movimentam. Os sistemas também se movimentam. E o que é que está acontecendo agora nesse momento? Existem alguns planetas que estão se aproximando do nosso sistema solar. E um dos é o tão famoso Nibiru, ou planeta X, como muitos chamam. Esse planeta, ele é o último planeta, é o planeta mais externo desse Sol falido, que muitos chamam de Nêmesis. Esse Sol falido ele não brilha, ok? Mas ele existe, ele tem a sua força magnética também. Os planetas que estão também, que fazem parte desse sistema de Nêmesis, também têm a sua força magnética. E o Nibiru, ele é um corpo muito grande, ele é um planeta muito grande, 3 vezes maior que Júpiter, que é o nosso maior planeta do nosso sistema solar. E pelo que tudo indica, muitos estão cravando, ele já adentrou ao nosso sistema solar. Nesse momento, ele está perto aí, eu não sei se parece que do próprio Júpiter, parece que ele está entrando na órbita de Júpiter,
Ou seja, o que muitos estão cravando é o seguinte, que mais ou menos em abril ou março de 2021, esse Nibiru ele já tem passado pelo Sol, feito a sua volta ao redor do Sol, e em sua volta, ou seja, já para sair do nosso sistema solar, ele vai passar pela órbita da Terra. Isso não será um choque, mas, pelo que tudo indica, né, a Terra ela irá sentir a força gravitacional desse grande corpo celeste. E ele é um planeta cometa, então ele tem uma cauda. E pelo que muitos dizem, a Terra irá passar por dentro da cauda desse Nibiru. E a cauda dele são fragmentos do espaço, então você tem ali muitos meteoros, né, muitas rochas que ela arrasta, que ele vem ali arrastando. E a Terra irá sofrer muito. Queridos, se os cientistas não estiverem errados, e quando eu falo assim sobre isso, é algo que eu estou estudando há mais ou menos uns 2 anos ou mais do que isso. Agora que eu estou falando desse assunto, porque depois de ver muitos vídeos, estudar, ver muitos sites, muitos cientistas saíram da NASA porque eles dizem que eles estão escondendo isso do grande público. Os grandes governos sabem disso também, mas eles não relatam para não causar pânico à população mundial. Mas muitas pessoas já sabem e eles estão nos passando essas informações. E algo interessante é que um cientista sírio que vive parece que em Israel, chamado de Dr. Sam, ele descobriu esse planeta. E um outro cientista russo o descobriu também. E detalhe, eles dois nunca tiveram contato um com o outro. E os dois, eles descobriram o Nibiru no mesmo lugar. Ou seja, e a datação que eles deram para a chegada desse corpo celeste até a nossa órbita é praticamente a mesma. Então, isso reforça muito para que isso seja verdade. Eu só estou citando eles dois, mas existem vários outros. Então, se isso for verdade, a Bíblia já está falando desses acontecimentos aqui. É isso que eu quero dizer. Deus ele não deixou nada escondido. Se isso for verdade e for apocalíptico, a Bíblia tem que falar disso. Esses textos que eu li, eles podem estar falando exatamente das consequências da passagem desse grande corpo celeste pela Terra, porque é isso que eles dizem. Eles dizem que quando ele passar, a Terra irá sofrer abalos sísmicos terríveis, ou mesmo até hoje a Terra já pode estar sentindo. Eles falam também que os polos da Terra vão mudar e hoje a Terra está com polo em mudança. Você pode pesquisar isso aí, você pode ver, entendeu? A Terra vai sofrer muitas erupções, muitos vulcões que estavam adormecidos há séculos ou há milênios vão acordar. Esses cientistas falaram isso há mais de 1 ano e estão acontecendo exatamente agora, alguns dos sinais que eles falaram. Então, isso só reforça para que isso seja verdade. Porém, o que eu quero aqui dizer é o seguinte, a Bíblia já relatou isso. Já relatou isso. Então, vamos orar, porque se isso for verdade, realmente o Senhor está às portas para vir buscar a sua igreja. O Senhor Jesus está às portas. Não é tempo de brincar, é tempo de vigiar, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de se apegar à sua palavra e de vigiar, e principalmente de proclamar essa palavra. Claro que eu creio na palavra de Deus. Eu estou falando se os cientistas estiverem certos, a Bíblia, ela está certa há muito mais tempo que eles. Então, fique com Deus aí. Se você concorda ou não, eu queria que você escrevesse nos comentários aí, diga o que é que você achou. Eu acredito na Bíblia. Eu acredito na Bíblia. E a Bíblia pode estar falando desses acontecimentos sim. Ok? Então vamos confiar em Deus, confiar na Bíblia. Amém? Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.